Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos resolver a nona questão da nossa lista de exercícios de equação do segundo grau, onde o enunciado diz o seguinte: o quadrado da quantia que Vitor possui, aumentado o dobro da mesma quantia, é igual a R$ 35. Quanto o Vitor possui? Bom, pelo enunciado, a questão quer saber quanto o Vitor possui, quanto o Vitor tem dinheiro. Bom, para a interpretação da questão, tem alguns dados que são importantes para podermos interpretar. Por exemplo, o quadrado é o expoente 2, é isso? Da quantia que Vitor possui. O dobro, quer dizer multiplicar por 2. Aumentado, quer dizer que é o sinal de mais. Então, iremos resolver a questão. Aí nós temos. Quanto é que Vitor tem? A quantia que Vitor tem é simplesmente x, que é uma incógnita, que é um termo desconhecido. Nós não sabemos a quantia que Vitor tem. A questão diz o seguinte, que o quadrado da quantia que Vitor tem aumentado, olha só, aumentado do dobro da quantia. Então, tudo isso é igual a quanto? A R$ 35. Certo? Então, aquelas palavras-chave que eu falei no início para interpretação é o quadrado, aumentado e o dobro. São essas três palavras-chave para podermos interpretar a questão. Bom, de posse, após a equacionalização, nós iremos organizar, porque aqui é uma equação do segundo grau. Organizar como? Observe. X ao quadrado mais 2x menos 35 igual a zero. Bom, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte. O 35 está depois do sinal da igualdade, como você pode observar. Ele passou para antes do sinal da igualdade. Ele era positivo, ficou negativo. Isso quer dizer o quê? A regra da equação, quando passa de um membro para o outro, troca o sinal. O que é membro? Membro está subentendido que o primeiro membro é o que está antes do sinal da igualdade. Segundo membro é o que está depois do sinal da igualdade. Ok? Bom, de posse disso, o que nós iremos fazer? Nós iremos identificar os coeficientes. Bom, o que vem ser coeficiente? Coeficientes são os números que estão multiplicando com as variáveis, nas letras, no caso. Aqui é o 1, aqui é o 2 e o menos 35. Bom, os coeficientes chamamos de A, de B e de C. Bom, o A, apesar de nós não estarmos visualizando um número, mas está subentendido que existe um. Então, o A é 1, não é porque ele seja o primeiro, não. É porque se define o A, o número, o coeficiente que está multiplicando por x ao quadrado. Define-se o B, que é 2, é o número que está multiplicando por x, não porque está na segunda posição, certo? E o termo independente é simplesmente o menos 35, certo? Esse é o termo independente, que é menos 35. Por que é chamado termo independente? Porque você observa que é o único termo que não tem a variável x. Por esse motivo que é chamado termo independente. Pronto, identificamos o coeficiente A, e B e C. Por quê? Porque nós iremos usar uma fórmula chamada fórmula de delta. Que a fórmula de delta é essa aqui. Delta, que é uma letra grega, menos B igual B ao quadrado, menos, que eu me antecipei o sinal de menos 4 vezes A vezes C. Correto? Então, essa aí é a famosa fórmula de delta. Bom, essa é uma fórmula que você pode ver que ela será substituída, as letras, pelos seus respectivos valores. Por exemplo, eu tenho um valor de B, que é 2, eu tenho um valor de A, que é 1, e eu tenho um valor de C, que é menos 35. Então, o que nós iremos fazer? Iremos transformar essas letras, substituir essas letras para os seus respectivos valores. Então, como é que fica? Eu tenho delta é igual. Quanto é meu valor de B? É 2. Não é necessário colocar entre parênteses, mas vamos colocar menos. Lembrando que esse menos aqui, esse menos e esse 4 é da fórmula. Qual o valor de A? O valor de A é 1
Qual o valor de C? O valor de C, como ele é negativo, nós temos a obrigação de colocar entre parênteses. Lembrando que parente é o pai, a mãe e o tio. Ok? De posse feita essa substituição, que você pode olhar o valor de B, o valor de A e o valor de C. Como já foi colocado, porque o C está entre parênteses. Então, nós temos delta é igual a 2 elevado ao quadrado é 4. Lembrando, um erro comum em nossos alunos em colocar um sinal de menos aqui quando a base for negativa. Lembrando que sempre, cuidado com a palavra sempre é muito forte, esse resultado sempre é positivo. Por quê? Porque ao substituir, nós iremos colocar o termo B entre parênteses, independente se ele é positivo ou negativo. E a regra diz da potência. Quando o expoente par, que esse expoente aqui é par, o resultado sempre é positivo. Então, por esse motivo, que é impossível esse resultado aqui ser negativo. Bom, agora o que nós temos? Nós temos o seguinte. Nós temos essa multiplicação, 4 vezes 1 vezes 35. Então, o que nós devemos fazer? Observe que nós temos sinal de menos, menos e menos. Como nós estamos multiplicando, a regra é simples, só se usa essa palavra por quando você está multiplicando, certo? Que é o caso dos nossos alunos, erro comum, ele usa por em qualquer circunstância. Então, menos por menos, que vai gerar mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 35, fazendo as contas, dá quanto? 140. Então, de posse disso, nós temos o meu delta, 4 mais 140 é 144. Ok? Depois de que obtemos o delta, que é 144, vale destacar que tem duas coisas importantes a ser observadas nesse delta, nesse 144. Primeiro, ele é maior do que zero. Quando é que ele é maior do que zero, Zezinho? Quando é que uma coisa é maior do que zero? Quando ela é o quê? Quando ela é positiva. Então, ele é maior do que zero. A segunda coisa que nós devemos destacar com delta, quando ele é maior do que zero, isso quer dizer que eu tenho o x' diferente do x duas linhas. Isso quer dizer que o mesmo resultado, o resultado que eu obter no x' é diferente do x duas linhas. Isso quer dizer que se eu obter 6 aqui, eu não posso obter 6 também aqui. Certo? Então, se eu obtive 6 aqui, eu posso obter qualquer outro número, menos o 6. Ok? Agora, nós iremos colocar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é o que vai me dar as raízes da equação, que é o x' e o x duas linhas. E a fórmula de Bhaskara é essa aqui. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Como é uma fórmula, o que nós iremos fazer? Todas as fórmulas, quando temos seus respectivos valores. Iremos substituir. Cuidado com esse sinalzinho de menos aqui da fórmula. O B é positivo, que é 2. Aí nós temos aqui mais ou menos da fórmula, o símbolo da raiz da fórmula. Quanto é que vale meu delta? Meu delta vale quanto? 144. Então, isso quer dizer que no lugar desse delta aqui, eu vou pôr quanto? 144. Colocando 144. Lembrando, uma estética, tem que cobrir toda a raiz aqui, o sinal da fração tem que ultrapassar a raiz, passando para o denominador. Passando pelo denominador, nós temos 2 vezes A. Não é isso? Se 2 vezes A, eu sei que o valor, como nós estamos substituindo, eu tenho 2 da fórmula e o valor de A é 1. Pronto. Feito isso, a substituição, o que nós iremos fazer? Nós iremos simplesmente resolver essa raiz quadrada de 144, fazer essa multiplicação do denominador e determinar as raízes. Como é que vai ser isso? Observe só como é que vai ser. Colocamos x, que é igual aqui nós temos aqui menos 2, mais por menos dá menos, no caso se ele fosse negativo teria mais ou menos. Aí nós temos raiz quadrada de 144. Cadê esse 144? Está aqui, ó. Raiz quadrada de 144 é 12. Por que é 12? Porque 12 vezes 12 é 144. Aí nós temos 2 vezes 1, que dá
2. Pronto. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos separar esses dois sinais. Esse de mais para x' e esse de menos para x, duas linhas. Opa. Certo? Esse de menos para x, duas linhas, que é esse aqui. Como é que vai ficar esse negócio? Vai ficar assim, ó. Observe. Essa separação x', observe que é só para o sinal de mais. E o x, duas linhas, é só para o sinal de... Opa, deixa eu colocar isso. X, duas linhas, só para o sinal de menos. Certo? Então, como é que fica isso aqui, ó? Observe que o mesmo menos 2 permanece, o 12 permanece, o denominador 2. O mesmo numerador menos 2 permanece, o 12 permanece e o 2. Agora, o que iremos fazer? Iremos fazer a conta 12 menos 2 dá 10. Cuidado, vou chamar a atenção aqui no um possível erro que sempre o aluno comete. Ele está vendo o sinal de mais, ele está vendo o sinal de menos, o que ele diz? Mais por menos. É um erro grosseiro. Apesar de ele estar vendo um sinal de mais e um sinal de menos, não é mais por menos. A regra aqui é o seguinte, a regra aqui é outra. Só se usa essa palavra por, como eu expliquei antes, quando você está multiplicando, quando você está dividindo, eliminando parênteses, colchetes ou chave. Você só usa essas palavras quando você está usando esses termos. Caso contrário, a regra não vale usar a palavra por. Então, aqui nós temos sinais diferentes. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior módulo. No caso, o maior número aqui. Então, 12 menos 2 dá quanto? 10 dividido para 2, meu resultado vai ser 5. Certo? Meu resultado vai ser 5. Então, deixa eu organizar aqui onde eu irei colocar esse 5. Irei colocar o 5 aqui. Onde posse disso. Deixa eu só organizar aqui, dar um espaço para colocar meu 5. Ok, pronto. Então, eu tenho meu x', que é igual a quanto? A 5. Vamos destacar aqui o x', que é igual a 5. Agora iremos fazer o x duas linhas. Observe, outro erro comum, mesmo que eu citei anteriormente, onde o aluno diz menos por menos. Lembrando que aqui não é menos por menos, apesar de você estar vendo dois sinais de menos. A regra é o seguinte, sinais iguais, some e conserva o sinal. Menos 2 com menos 2 dá 14. Dividido por 2, o meu resultado seria menos 7. Porque menos por mais dá menos, que eu estou dividindo. E 14 dividido por 2 dá 7. Bom, por que esse resultado menos 7 não me serve? Porque a questão em si está se tratando de uma quantia de Vito, né? E eu não conheço nenhum valor em dinheiro negativo, certo? Então, quanto o Vito possui? Se ele possui um qualquer valor, por menor que seja. Então, a minha resposta é quanto? É 5. Então, o Vito possui quanto? 5 reais, certo? Bom, então vamos destacar a resposta. A resposta, o cálculo está aí, a resposta, R de RSP de resposta. Então, o valor que Vitor tem é simplesmente 5 reais. Certo? 5 reais. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeirinha aqui de um porquinho, né? Um barrãozinho aqui. Você que está observando a questão. Ok? Então, tá aí a nossa resposta 5. Obrigado pela atenção.